Numa mistura de ódio, vingança e pressão dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes ultimamente tem sido exposto publicamente por sucessivos erros. No julgamento do Núcleo 4, faltaram provas nos autos. Recentemente, Moraes mandou soltar réu do 8 de janeiro. O motivo? A PGR apontou erro na decisão do magistrado. E não acaba por aí, hein? Nós vamos acionar a repórter Berenice Leite. A última do ministro envolve o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que segue preso desde fevereiro de 2024 por uma viagem que nunca fez. A gente vai entender mais dessa história aqui com a nossa queridíssima repórter lá de Brasília, Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Berê, a gente está bandeira do Brasil hoje, hein? Você de azul, eu de verde, para falar aqui dos erros e dos incontáveis abusos de autoridade da Alexandre de Moraes. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise. Obrigada. Boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Pois é, mais uma incongruência nessas decisões. Ontem, durante o julgamento, o início ali da sessão do Núcleo 4, o ministro Alexandre de Moraes, para não cair novamente no erro, chamou a atenção publicamente do Procurador-Geral da República, porque ele teria inserido provas depois do prazo. Então, isso não pode acontecer, até porque as defesas dos réus ficam prejudicadas. E no caso de Felipe Martins, não é diferente. Vamos recordar aqui que recentemente o Departamento do Sistema Imigratório dos Estados Unidos publicou uma nota oficial em que relata que Felipe Martins jamais pisou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Esse, inicialmente, teria sido o motivo pelo qual Felipe Martins foi preso preventivamente, suspeito de participar da suposta tentativa de golpe de Estado. Posterior agora a essa nota, o que acontece? Mudou a narrativa. Eles dizem que Felipe Martins participou dessa suposta tentativa de golpe porque ele teria ali reunido junto com outras pessoas numa conspiração, reuniões dentro do Palácio do Planalto, onde supostamente teriam planejado como dar esse golpe de Estado. E aí a Procuradoria-Geral da República, nesse meio tempo, inseriu novas provas, que seriam, entre elas, um ofício com cópias de livros manuscritos de controle de acesso ao Palácio da Alvorada. Também ali, dentro dessas provas inseridas pela PGR, em tempo inábil, ou seja, após o prazo, estaria também dados de antena de celular, corridas de aplicativo e um arquivo também no Word, nomeado como discurso do dia 30/10, que, segundo a defesa, nada disso constava na denúncia, nem no relatório final da Polícia Federal. O fato é que, além disso, o que aconteceu? A defesa, quando percebeu que essas novas provas foram inseridas, a gente lembra que já estava no prazo das alegações finais e a defesa de Felipe Martins pediu mais tempo para analisar essas novas provas que foram inseridas, momento em que ele foi destituído pelo ministro Alexandre de Moraes, que o suspendeu ali por cerca de 24 horas. Depois, um dia depois, ele voltou na decisão, tinha dito que Felipe Martins só podia ser defendido por um defensor público, destituindo o Dr. Jeffrey Chiquini. Depois voltou atrás na decisão e deu 24 horas para que a defesa de Martins apresentasse as alegações finais. Bom, mas o que chama atenção nessas provas, que agora já estão em mãos da defesa, até porque a data do julgamento já foi marcada, é que nessas provas, esses registros de entrada do Palácio do Planalto, tem ali as assinaturas de quem entrou e saiu no mês de dezembro de 2022, e algumas assinaturas de uma mesma pessoa teriam assinaturas diferentes. Inclusive, isso foi motivo de manifestação, olha aí na imagem, assinaturas de uma mesma pessoa, só que o manuscrito ali, assinaturas diferentes. E isso foi motivo de manifestação ontem aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten fez ali a sua contestação e, claro, um pedido ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que ele disse. Paulo Gonet acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada e com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui
de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso. Está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, e aí agora fica esse ponto de interrogação e, claro, o pedido aqui por parte da oposição diante desse julgamento que já está marcado para acontecer em dezembro. O presidente, então, agora da primeira turma do STF é o ministro Flávio Dino, marcou para o dia 9 de dezembro o julgamento de Felipe Martins e fica o pedido aqui, então, dos parlamentares em relação a isso, para que esse documento oficial desses manuscritos seja apresentado pela PGR e, no mínimo, passe por uma perícia, né? Muito estranho, chama atenção, diferentes assinaturas de uma mesma pessoa. A gente vai seguir acompanhando esse caso, mas ao que tudo indica, pode ser que façam mais uma vez vista grossa e o julgamento siga no seu curso em toda essa rapidez que vem acontecendo, né, Geice? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Claro que para reverberar estes e os principais fatos do dia, nós temos sempre um excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer o nosso time de hoje? Vamos dar boa tarde, então, para ela. Estávamos com saudade, Marina Helena conosco. Bem-vinda, Marina Helena, ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde. Eu que estava morrendo de saudade de vocês todos, Pantera Geise, Mestre Serrão e a toda a nossa maravilhosa audiência. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Saudações, eu não posso perder nunca esse trocadilho. Oeste com elas, de tarde no Jornal da Oeste, segunda edição. Só eu que consigo essa façanha. Vamos lá, vamos arrebentar, que hoje a edição será campeã de audiência só para variar. Boa, Serrão, boa. Marina Helena, começando aqui por você, então a gente tem aí mais uma denúncia, mais um abuso de poder. Marina Helena, chama atenção, a gente já está num ponto da coisa toda que o abuso de poder, infelizmente, não assusta mais, porque infelizmente já estamos acostumados ao absurdo. O que chama atenção agora são as outras instituições. Ninguém investiga, a Polícia Federal não investiga, a PGR finge que não aconteceu nada, enfim. Todas as outras instituições, o Senado completamente calado, em silêncio, homenageando o silêncio todos os dias. Chama a atenção a inércia dos outros poderes no nosso país. Totalmente de acordo, Geise. A gente sabe que, bom, uma parte desses órgãos todos estão aparelhados, né? O que a gente tem visto o que está acontecendo com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral, né, que faz parte do Ministério Público, a Polícia Federal, mas uma denúncia como essa, gravíssima, agora a gente descobriu, né, por que a defesa perdeu o prazo, acabou sendo destituída a revelia do réu, né, algo que o juiz pode fazer só para proteger o réu, jamais da maneira que foi feita, e foi porque simplesmente eles inseriram esse documento que claramente, você vê ali as assinaturas, e a defesa do Felipe Martins já se pronunciou, que chamaram o perito, e o perito mostrou que aquelas assinaturas são fraudadas, elas não são iguais, né? Então, a gente vê aí mais um capítulo maluco disso tudo. Falsificaram a entrada, tem uma fraude da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. A gente agora vê que, primeiro, foi pedido via Lei de Acesso à Informação quem estava lá, não constava o nome de Felipe Martins, os próprios chefes das Forças Armadas que participaram daquelas reuniões em que, teoricamente, o Cid disse que Felipe Martins estava, disseram que ele não estava lá, e agora, vamos lá, no 45 do segundo tempo, já extrapolado, se insere essa nova prova nos autos, algo que não poderia acontecer, e os advogados nem estavam sabendo. E aí, na hora que vão analisar, né, essas assinaturas de entrada e saída, vem que a pessoa ali responsável por esses registros
assina cada dia de uma maneira diferente. Então, né, assinaturas que não dá para levar a sério. E acontece uma denúncia como essa na Casa do Povo, em plena Câmara dos Deputados, pelo deputado Marcel, e o que é feito? Essa que é a nossa dúvida, né? Parece que os absurdos eles vão se somando, eles vão ficando cada vez maior exatamente para isso, para nos anestesiar e dizer, nossa, agora o pior é isso, a gente vê essa denúncia ser feita e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que isso vai ajudar a isentar Felipe Martins? Alguém tem essa esperança? Infelizmente não. Então, o Brasil está muito complicado, muito complicado. Quando a gente vê isso aí, é o atropelo total do devido processo legal, claramente, passam por cima de tudo. E, ao que tudo indica, esse caso do Felipe Martins ele é muitíssimo grave porque envolve fraudes. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.